Ana Clara Rodrigues tinha apenas 22 anos quando decidiu que seria piloto comercial. Filha de um mecânico de aviões e de uma professora primária em Campinas, ela cresceu ouvindo as histórias do pai sobre os grandes pássaros de metal que ele consertava no hangar do aeroporto de Viracopos. Desde pequena, Ana Clara passava horas observando os aviões decolarem e pousarem, imaginando-se no comando daquelas máquinas poderosas. Quando anunciou sua decisão à família, a reação foi mista. Seu pai, João Carlos, embora surpreso, demonstrou apoio silencioso. Já sua mãe, Conceição, não escondeu a preocupação. Filha, aviação não é coisa para mulher. É muito perigoso, muito complicado, dizia, enquanto passava a mão nos cabelos castanhos da filha. Ana Clara apenas sorria e respondia com determinação: Mãe, eu vou ser a melhor piloto que o Brasil já viu. O primeiro obstáculo veio ainda na escola de aviação. Ana Clara se matriculou na Escola de Aviação Civil de São Paulo, uma das mais conceituadas do país. No primeiro dia de aula, ela entrou na sala e sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Era a única mulher entre 43 homens. O instrutor-chefe, capitão Roberto Silva, um homem de 50 anos com bigode grisalho e postura militar, a olhou de cima a baixo antes de comentar: Senhorita Rodrigues, tem certeza de que está na sala certa? O curso de comissária de bordo é no andar de baixo. A sala inteira explodiu em risadas. Ana Clara sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Tenho certeza, capitão. Estou aqui para me tornar piloto comercial. Roberto balançou a cabeça com descrença. Bom, vamos ver até quando você aguenta. A taxa de desistência no primeiro mês é de 60%, e isso considerando apenas os homens. Os primeiros meses foram brutais. As aulas teóricas eram intensas. Meteorologia, navegação, regulamentações aeronáuticas, mecânica de voo, sistemas de aeronaves. Ana Clara estudava até altas horas, determinada a não dar motivos para críticas. Enquanto seus colegas saíam para beber cerveja após as aulas, ela ficava na biblioteca, debruçada sobre manuais técnicos e regulamentações da ANAC. O primeiro voo solo foi um marco. Ana Clara subiu no Cessna 152, um avião pequeno e simples, ideal para iniciantes. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto fazia a checagem pré-voo. O instrutor, Carlos Mendes, um homem mais jovem e menos preconceituoso que o capitão Silva, a tranquilizou: Ana, você estudou mais que qualquer um aqui. Confie no seu conhecimento. Ela decolou com perfeição, voou o circuito padrão e pousou suavemente. Ao sair da aeronave, havia lágrimas de alegria em seus olhos. Mas o preconceito persistia. Durante uma aula prática de navegação, Ana Clara cometeu um pequeno erro ao calcular a deriva do vento. O capitão Silva não perdeu a oportunidade. Vejam só, pessoal. Mulher não consegue nem fazer uma conta simples. Como vai comandar um avião com 300 passageiros? Novamente, risadas ecoaram pela sala. Ana Clara engoliu a humilhação e refez o cálculo, desta vez corretamente. Os meses se passaram e Ana Clara se destacava academicamente. Suas notas eram consistentemente as melhores da turma, seus relatórios de voo eram impecáveis, e sua disciplina era exemplar. Mesmo assim, alguns colegas insistiam em diminuí-la. Ela só vai bem porque estuda feito louca. Na hora H, quando a pressão apertar, vai chorar igual mulherzinha, comentava Rafael, um colega que repetidamente ficava abaixo dela nas avaliações. A primeira grande prova veio durante o treinamento em simulador de voo. Era um Boeing 737, réplica exata dos controles de uma aeronave real. O exercício simulava uma emergência, falha dupla de motor durante a decolagem. Ana Clara entrou no simulador com confiança. Quando a emergência foi ativada, ela reagiu instintivamente, cortou os motores, acionou os freios, manteve o controle direcional da aeronave. O pouso de emergência foi executado perfeitamente. O instrutor, impressionado, comentou: em 15 anos aplicando este teste, raramente vi uma reação tão precisa e calma. Após 2 anos de curso intensivo, Ana Clara se formou como a melhor aluna de sua turma. Na cerimônia de formatura, recebeu o prêmio de excelência acadêmica e o troféu de melhor desempenho em voo. Seus pais estavam na plateia, orgulhosos. Seu pai, com os olhos marejados, sussurrou para a esposa: nossa filha conseguiu, Conceição. Ela realmente conseguiu. O próximo desafio era conseguir emprego. Ana Clara enviou currículos para todas as companhias aéreas do país. As respostas foram desanimadoras. Obrigado pelo interesse, mas no momento buscamos pilotos com mais experiência. Lamentamos informar que a vaga foi preenchida.
Sua formação é excelente, mas preferimos contratar pilotos homens para voos internacionais. Finalmente, após 6 meses de busca, Ana Clara conseguiu uma oportunidade na Aero Brasil, uma companhia regional de pequeno porte. O salário era baixo, os voos eram curtos e os aviões eram antigos, mas era um começo. Seu primeiro comandante foi o capitão Marcos Oliveira, um veterano de 55 anos que voava há mais de 30 anos. Escuta aqui, garota, disse Marcos no primeiro dia, eu não tenho nada contra mulheres, mas coquille de avião não é lugar para experimentação. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, quando eu mandar, sem questionar. Entendido. Ana Clara concordou, engolindo mais uma vez o orgulho. Os primeiros voos foram tensos. Marcos questionava cada movimento de Ana Clara, cada decisão, cada comunicação com o controle de tráfego aéreo. Muito lenta na checklist. Pouso muito suave, parece que tem medo de tocar a pista. Fala muito baixo no rádio, os controladores não vão te ouvir. Ana Clara absorvia as críticas e melhorava constantemente. Aos poucos, Marcos começou a reconhecer a competência de Ana Clara. Seus conhecimentos técnicos eram sólidos, sua disciplina era impecável, e sua capacidade de tomar decisões sob pressão era impressionante. Durante um voo para Fortaleza, enfrentaram uma tempestade severa. Mentre Marcos pilotava, Ana Clara monitorava o radar meteorológico, sugeria rotas alternativas e mantinha comunicação constante com o controle de tráfego. Boa trabalho, copiloto, disse Marcos pela primeira vez, após pousarem em segurança. Após um ano voando como copiloto, Ana Clara foi promovida a comandante. Seu primeiro voo como capitã foi emocionante. Era um ATR-72, turboprop de 72 lugares, voando de São Paulo para Ribeirão Preto. Quando ela entrou no cockpit pela primeira vez como comandante, sentiu um arrepio de emoção. Aqui é onde eu pertenço, pensou. A carreira de Ana Clara progrediu rapidamente. Ela voou em diversos tipos de aeronaves, acumulou milhares de horas de voo e construiu uma reputação sólida na aviação regional. Seus colegas, que inicialmente a viam com desconfiança, passaram a respeitá-la. A Ana é uma das melhores pilotos que conheço, comentava Marcos, que se tornará seu mentor e amigo. 5 anos depois de formada, Ana Clara recebeu uma proposta inesperada. A Transatlântico, uma das maiores companhias aéreas do país, a convidou para se juntar à equipe. Era um salto enorme, aviões maiores, voos internacionais, salário muito melhor. O catch era que ela teria que recomeçar como copiloto, voando em Boeing 777, uma das aeronaves mais sofisticadas do mundo. O treinamento para o Boeing 777 foi intenso. Ana Clara passou 3 meses entre sala de aula e simulador, aprendendo cada sistema, cada procedimento, cada limitação da aeronave. O 777 era muito mais complexo que qualquer avião que ela havia pilotado. Sistemas fly-by-wire, computadores de voo avançados, procedimentos automáticos sofisticados. Mas Ana Clara se adaptou rapidamente, impressionando os instrutores com sua capacidade de aprendizado. Seu novo comandante na Transatlântico era o capitão Eduardo Santos, um piloto experiente e respeitado, conhecido por sua excelência técnica e liderança. Diferentemente de outros comandantes que Ana Clara havia conhecido, Eduardo a tratou como igual desde o primeiro dia. Ana Clara, ouvi falar muito bem do seu trabalho. Estou ansioso para voar contigo, disse na apresentação. Os voos internacionais trouxeram novos desafios. Rotas longas para Europa e Estados Unidos, procedimentos internacionais complexos, comunicação em inglês com controladores de diversos países. Ana Clara se destacou novamente. Sua preparação meticulosa, conhecimento técnico aprofundado e habilidade de comunicação fizeram dela uma copiloto excepcional. Durante um voo para Lisboa, enfrentaram uma situação crítica. A 300 milhas da costa portuguesa, o sistema hidráulico principal falhou. Era uma emergência séria, mas não imediatamente perigosa. Eduardo declarou emergência e começou os procedimentos. Ana Clara, calmamente, consultou os manuais, calculou o consumo de combustível para diferentes cenários, coordenou com o controle de tráfego aéreo e preparou a cabine para um possível pouso de emergência. Ana Clara, você tem sangue frio, comentou Eduardo após pousarem em segurança em Lisboa. Raramente vi alguém tão calmo e eficiente em uma emergência. Você nasceu para isso. Esse reconhecimento de um comandante tão respeitado significou muito para Ana Clara. 2 anos depois, Ana Clara foi promovida a comandante na Transatlântico. Estava realizando um sonho, comandar voos internacionais em aeronaves modernas. Seu primeiro voo como capitã foi para Miami,
uma rota que conhecia bem como copiloto. A sensação de sentar no assento da esquerda, de ser a responsável final por 280 passageiros, era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. A reputação de Ana Clara cresceu rapidamente na Transatlântico. Ela era conhecida por sua preparação meticulosa, liderança calma e habilidade técnica excepcional. Outros pilotos começaram a pedir para voar com ela. A capitã Ana Clara é uma das melhores que temos, dizia o chefe de pilotos da companhia. Foi então que chegou o convite que mudaria sua vida. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, estava selecionando pilotos para um projeto especial, testar o pouso no aeroporto Tenzin Hillary, também conhecido como Lukla, no Nepal. Lukla é considerado o aeroporto mais perigoso e difícil do mundo, localizado a 2.845 metros de altitude, com uma pista de apenas 527 metros de comprimento, terminando em um precipício de 1.000 metros. O aeroporto serve como porta de entrada para a região do Everest, e tradicionalmente apenas aviões pequenos, como o Twin Otter, operavam lá. Mas uma companhia nepalesa queria testar a viabilidade de operações com aeronaves maiores, especificamente um ATR-42. O projeto era parte de uma iniciativa para melhorar o acesso à região e impulsionar o turismo. Ana Clara foi selecionada após um processo rigoroso. Entre mais de 50 candidatos, ela se destacou por sua experiência em aviões regionais, conhecimento de operações em alta altitude e histórico impecável de segurança. Quando recebeu a notificação, ficou em choque. Lukla, o aeroporto mais perigoso do mundo? Eles querem que eu faça isso. A preparação foi intensa e durou 6 meses. Ana Clara estudou cada aspecto do aeroporto: topografia, condições meteorológicas, procedimentos especiais, limitações de performance. Voou centenas de horas em simulador, praticando aproximações em pistas curtas, operações em alta altitude, pousos com vento de través. Treinou também no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que tem uma das pistas mais curtas do Brasil. O treinamento incluiu ainda preparo físico específico para alta altitude. Ana Clara passou semanas em uma câmara de baixa pressão, acostumando o corpo às condições encontradas a quase 3.000 metros de altitude. Aprendeu sobre mal da montanha, hipóxia e os efeitos da altitude na performance humana e da aeronave. A mídia especializada começou a acompanhar o projeto. Piloto brasileira tentará pouso no aeroporto mais perigoso do mundo, estampavam as manchetes. As opiniões eram divididas. Alguns elogiavam a iniciativa e a coragem de Ana Clara. Outros questionavam a escolha de uma mulher para uma missão tão arriscada. Em fóruns de aviação na internet, os comentários eram particularmente duros. Isso é loucura. Lukla não é lugar para experimentação feminista. Ela vai acabar matando todo mundo nessa aventura. Por que não escolheram um piloto homem com mais experiência? Ana Clara lia os comentários e sentia uma mistura de raiva e determinação. Vou mostrar para vocês do que uma mulher é capaz, pensava. Uma semana antes da viagem ao Nepal, Ana Clara recebeu uma ligação de seu antigo instrutor, o capitão Roberto Silva. Ana Clara, soube do seu projeto. Quero te dizer que, bem, talvez eu tenha sido injusto contigo no passado. Você se tornou uma piloto excepcional. Mas Lukla é diferente de tudo que você já enfrentou. Tem certeza disso? Ana Clara respondeu com firmeza. Capitão, passei a vida toda provando que posso fazer o que os homens fazem. Agora vou provar que posso fazer o que a maioria deles nem sonha em tentar. O voo para Katmandu foi longo e cheio de expectativas. Ana Clara viajou com uma equipe técnica composta por engenheiros da ANAC, representantes do fabricante do ATR-42 e especialistas em operações em alta altitude. Durante o voo, ela revisou mais uma vez todos os procedimentos, checou os dados meteorológicos mais recentes e visualizou mentalmente cada etapa do pouso. Chegando ao Nepal, Ana Clara foi recebida por autoridades locais e pela imprensa internacional. Era a primeira mulher a tentar um pouso de aeronave comercial em Lukla, e o mundo estava assistindo. Em uma entrevista coletiva, um jornalista perguntou: Capitã Rodrigues, não tem medo de que esta tentativa termine em tragédia? Ana Clara respondeu calmamente: medo é normal e saudável. Me mantém alerta. Mas preparação e competência superam o medo. A aeronave designada para o teste era um ATR-42500, turboprop de 50 lugares, especialmente modificado para operações em alta altitude. Os engenheiros instalaram sistemas de monitoramento adicionais, ajustaram os pneus para máxima aderência e otimizaram o peso da aeronave. Ana Clara passou 2 dias familiarizando-se com a aeronave específica, testando todos os sistemas e praticando procedimentos de emergência. Na manhã do voo teste,
Ana Clara acordou às 5 da manhã. Fez suas orações matinais, algo que aprenderá com a mãe e mantinha como ritual antes de voos importantes. Tomou um café leve e revisou uma última vez os cálculos de performance. A decolagem de Katmandu estava marcada para as 8 horas, aproveitando as melhores condições meteorológicas do dia. O voo de Katmandu para Lukla durava apenas 45 minutos, mas seria o mais intenso da carreira de Ana Clara. No cockpit, ela estava acompanhada por Hans Miller, um piloto alemão especialista em operações na região do Himalaia, que atuaria como safety pilot. Ana Clara, você conhece os procedimentos melhor que qualquer um, disse Hans. Confie no seu treinamento. A decolagem de Katmandu foi normal. Ana Clara pilotava com precisão, mantendo o ATR-42 em rota direta para Lukla. À medida que se aproximavam das montanhas, a paisagem se tornava cada vez mais dramática. Picos cobertos de neve se elevavam a mais de 8.000 metros, criando um cenário ao mesmo tempo belo e ameaçador. 20 minutos após a decolagem, Ana Clara estabeleceu contato com a Torre de Lukla. Lukla Tower, ATR Brasil 001, 20 milhas ao sul, requisitando informações da pista. A resposta veio em inglês com forte sotaque nepalês. ATR Brasil 001, Lukla Tower, pista 06 em uso, vento 0,70 graus, 15 nós, visibilidade 8 km, sem precipitação. As condições estavam dentro dos parâmetros aceitáveis, mas Ana Clara sabia que em Lukla tudo podia mudar rapidamente. Ela começou o briefing de aproximação com Hans, revisando cada detalhe: velocidade de aproximação, ponto de toque, procedimento de arremetida, limitações de peso. Lukla à vista, anunciou Hans, apontando para uma pequena faixa de asfalto encravada na montanha. Ana Clara sentiu o coração acelerar. Era exatamente como nas fotos e vídeos que estudará centenas de vezes, mas vê-lo pessoalmente era impressionante. A pista parecia minúscula, cercada por montanhas íngremes, com um precipício no final. Ana Clara iniciou a aproximação final. Manteve o ATR-42 em uma trajetória íngreme, muito mais acentuada que em aeroportos normais. A velocidade estava exatamente nos parâmetros calculados. Suas mãos estavam firmes nos controles, seus olhos fixos na pista à frente. Velocidade boa, trajetória boa, reportava Hans, monitorando todos os parâmetros. Ana Clara cortou os motores no momento exato, sentindo a aeronave baixar suavemente em direção à pista. O ATR-42 tocou o solo com precisão milimétrica, exatamente no primeiro terço da pista, conforme planejado. Imediatamente, Ana Clara acionou os freios e os reversos dos motores. A aeronave desacelerou rapidamente e parou com segurança a apenas 200 metros do final da pista. Havia sido um pouso perfeito. Dentro do cockpit, houve alguns segundos de silêncio. Então Hans exclamou: "Mein Gott! Ana Clara, esse foi o pouso mais preciso que já vi em Lukla. Perfeito!" Ana Clara sentia as mãos tremendo ligeiramente pela adrenalina, mas sorriu com satisfação. Ela havia conseguido. Do lado de fora, a pequena multidão que se reunirá no aeroporto explodiu em aplausos. Funcionários do aeroporto, autoridades locais, jornalistas e curiosos gritavam e batiam palmas. Ana Clara saiu da aeronave e foi recebida como uma heroína. Capitã Rodrigues conseguiu, gritava um jornalista brasileiro ao telefone. Ela pousou o ATR-42 em Lukla com perfeição absoluta. A notícia rapidamente se espalhou pelo mundo. Brazilian Family Pilot lands at world's most dangerous airport, estampava a BBC. Unifem pilote brasileiro aterrita Lukla, reportava a imprensa francesa. Mas Ana Clara sabia que o trabalho estava apenas meio feito. Pousar em Lukla era difícil, mas decolar era ainda mais desafiador. A pista inclinada e a altitude elevada exigiam cálculos precisos e execução perfeita. Qualquer erro poderia ser fatal. Após 2 horas no solo, tempo necessário para checagens técnicas e reabastecimento, Ana Clara se preparou para a decolagem. Os cálculos de performance indicavam que a aeronave estava no limite do peso máximo para decolagem em Lukla. Cada quilo fazia diferença naquela altitude. Hans, checagem pré-decolagem completa, anunciou Ana Clara. Ela revisou todos os sistemas, conferiu as condições meteorológicas e confirmou os parâmetros de decolagem. O vento continuava favorável, mas nuvens começavam a se formar ao redor dos picos mais altos. Ana Clara posicionou o ATR-42 no final da pista, aproveitando cada metro disponível. Ela sabia que teria apenas uma chance. A pista terminava em um precipício de 1.000 metros, e não havia espaço para erro. "Aqui vamos nós", murmurou, empurrando os manetes de potência para máximo.
A aeronave acelerou lentamente na pista inclinada. Ana Clara monitorava atentamente a velocidade, esperando o momento exato de rotacionar. Com a densidade do ar reduzida pela altitude, o ATR-42 precisava de mais velocidade para gerar sustentação suficiente. V1, anunciou Hans, indicando a velocidade de decisão. Ana Clara manteve os motores em máxima potência. Rotate, disse Hans no momento exato. Ana Clara puxou suavemente o manche, e o ATR-42 se elevou da pista a poucos metros do precipício. Positive rate, confirmou Hans, indicando que a aeronave estava subindo. Ana Clara retraiu o trem de pouso e continuou a subida. Em poucos minutos, estavam em altitude de cruzeiro, voando de volta para Katmandu. A missão havia sido um sucesso completo. O pouso em Katmandu foi tranquilo, mas a recepção foi extraordinária. Centenas de pessoas esperavam no aeroporto, incluindo autoridades brasileiras, representantes da ANAC e jornalistas do mundo inteiro. Ana Clara desceu da aeronave e foi recebida com uma ovação de pé. Capitã Rodrigues, como se sente por ter feito história? Perguntou um jornalista. Ana Clara, ainda emocionada, respondeu: me sinto honrada por representar o Brasil e mostrar que competência não tem gênero. Mas, principalmente, me sinto grata por ter tido a oportunidade de realizar um sonho. A repercussão foi mundial. Ana Clara foi convidada para programas de televisão, conferências internacionais e recebeu diversos prêmios. A Ordem dos Aviadores do Brasil a condecorou com a Medalha de Mérito Aeronáutico. A ANAC a nomeou como embaixadora da aviação brasileira. Mas talvez o momento mais especial tenha sido quando Ana Clara retornou à escola de aviação onde estudará. O capitão Roberto Silva, agora aposentado, a esperava no hangar. Com lágrimas nos olhos, ele se aproximou e disse: Ana Clara, eu estava errado. Completamente errado. Você não é apenas uma boa piloto. Você é uma das melhores que este país já teve. Me perdoe pelos comentários do passado. Ana Clara o abraçou e respondeu: Capitão, seus comentários me fizeram mais forte. Obrigada por me dar motivos para nunca desistir. Naquele momento, ela percebeu que todas as humilhações, todos os preconceitos, todas as dificuldades haviam valido a pena. Ela havia provado que o céu não tem limites para quem tem determinação e competência. Hoje, Ana Clara Rodrigues é uma das pilotos mais respeitadas do mundo. Ela continua voando, ensinando em escolas de aviação e inspirando jovens mulheres a seguirem seus sonhos. Sua história se tornou símbolo de que o preconceito pode tentar nos derrubar, mas a competência sempre prevalece. Em seu escritório, ela mantém uma foto do ATR-42 pousado em Lukla, com as montanhas do Himalaia ao fundo. Ao lado, uma frase que se tornou seu lema: eles zombaram dos meus sonhos até eu provar que sonhos podem voar mais alto que qualquer preconceito. A aviação mundial mudou depois de Ana Clara. Mais mulheres se inspiraram a se tornar pilotos, e as companhias aéreas começaram a valorizar mais a diversidade em suas equipes. O pouso em Lukla não foi apenas um feito técnico extraordinário, foi um marco na luta por igualdade e reconhecimento. Ana Clara provou que o céu não tem gênero, apenas competência. E quando competência e determinação se encontram, não há aeroporto impossível, não há sonho inalcançável, não há preconceito que resista. Ela voou mais alto que todos os que duvidaram dela, e pousou exatamente onde sempre soube que pertencia, entre os melhores pilotos do mundo.